Bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo de novo ao canal Dinheiro. Meu nome é André Godoy. Hoje é 28 de fevereiro de 2023, terça-feira. Temos um assunto hoje interessante para discutir aqui rapidamente, que é o seguinte. Na Bloomberg saiu uma matéria a respeito de uma certa gritaria que está vindo lá fora contra os bancos e contra os banqueiros. Antes de mais nada, eu quero deixar muito claro aqui o seguinte: eu não ganho para ser advogado de banco e nem de banqueiro, tá? Não tenho nenhum interesse econômico em defender essa gente. São pessoas cujo universo é paralelo ao da especulação, não tem nada a ver. Mas a gente tem que aplicar a lógica econômica sempre que é necessário, né? Porque estamos todos dentro do mesmo barco. E se acontecer o pior, vai todo mundo pro buraco junto, né? E os bancos, para quem não sabe, são o sistema nervoso central do mundo em que a gente vive, né? O que está acontecendo lá fora é o seguinte: na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, em vários países, autoridades monetárias, bancos centrais, órgãos de advogados, estão começando uma gritaria contra os bancos pelo seguinte: vocês devem estar acompanhando que os juros têm aumentado em todo o mundo. Isso significa que, claro, você vai pegar um empréstimo, você vai pagar mais pelo dinheiro que você está pegando. O banqueiro vai te cobrar um juro maior. E está havendo uma gritaria lá fora, por quê? Porque estão reclamando o seguinte: ora bolas, o banqueiro está cobrando mais pelos empréstimos, mas ele não está pagando mais pelo dinheiro dos investidores. Ele não está repassando o aumento de juros para os depositantes do seu banco, né? Em outras palavras, vamos supor que um banqueiro pague para você 1% para ficar com o seu dinheiro, para você aplicar o seu dinheiro no banco dele, e ele empresta esse dinheiro a 2%. Isso no momento inicial. Aí de repente ocorre um aumento da taxa de juros no mundo e ele começa a emprestar não mais por 2%, mas por 3%. Só que ele continua te pagando 1%. Bancos centrais e um monte de autoridades no mundo estão reclamando disso, estão criticando os banqueiros por isso. Bom, de novo vou reforçar, tá? Não sou advogado de banqueiro, não ganho para isso, mas a gente tem que ter juízo nessa vida, é importante, tá? Minha opinião: já passou da hora do governo parar de encher o saco dos bancos. Eu tô falando lá fora, tá? Não tô falando do Brasil. O Brasil é outra história. Aqui os bancos têm uma situação muito de compadrio, sabe? Aqui é uma vergonha. Não tô falando do Brasil. Aqui, banco no Brasil, a verdade é essa: ganha dinheiro no mole, tá? Eles não correm risco, eles não correm nada. Eles simplesmente pegam o seu dinheiro, repassam pro governo, que vive falido, ganham juros e acabou, fim. Aqui, banqueiro no Brasil não precisa ter cérebro, né? Basta ter dinheiro. Eu estou falando lá fora. Lá fora, o banqueiro vive de emprestar dinheiro para pessoas físicas e jurídicas, tá? Empresta também para o governo? Sim, mas o grosso não está na mão do governo, tá? O grosso está na mão da economia real. Por que eu digo que está na hora dos governos pararem de encher o saco dos bancos? Pelo seguinte: porque boa parte da confusão em que nós vivemos hoje, em termos de economia mundial, se deve ao fato de que nos últimos 20 anos, pelo menos, os governos fizeram intervenções ferozes no mercado de juros. Quem disse nos últimos 200 milhões de anos para onde o juro tinha que andar eram os governos. Os governos nunca deixaram o mercado tomar conta disso. E nos últimos 20 e poucos anos, por questões políticas, e aí começando lá com o senhor George Bush, né, um tal de festa de dinheiro barato. Isso ocasionou a crise de 2008.
Tá? Eu vou rapidamente dizer do que se tratou a crise de 2008. Imagina que você é dono do banco. Você tem um banco. E aí o governo chega para você e fala, olha, a taxa de juros agora é X, é 1%, por exemplo. O que isso significa? Significa que você só pode emprestar aquela taxa, você não pode emprestar mais do que isso. Só que essa taxa foi ficando cada vez mais baixa, mais baixa, mais baixa, ao ponto de colocar os bancos numa situação difícil. Os bancos chegaram e falaram assim, olha, eu não tenho mais... Isso que eu estou falando é tipo 2004, 2005 em diante, tá? O banco chegar e falar, escuta, eu não tenho como sobreviver desse jeito. O que você, governo, me deixa cobrar de juros dos meus clientes não é suficiente para pagar minha folha de pagamento. Como é que eu vou viver? O que os governos fizeram? Falaram, olha, aumentar o juro não vou deixar você aumentar, porque eu tenho questões políticas aí para... Né? Tenho interesse político nesse juro baixo. O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso permitir que você se aventure em mercados de alto risco, onde antes você não podia atuar. Você pode se arriscar, se você ganhar dinheiro, você vai ganhar uma bolada. Né? E foi o que aconteceu. E aí os bancos foram para o mercado de alto risco, de crédito imobiliário em 2008, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Agora, os juros estão aumentando, e todo mundo está reclamando que os banqueiros não estão pagando mais para os seus depositantes. De novo, nós estamos aqui com uma situação em que os governos, a sociedade, os advogados, todo esse, né, esse bando de gente, enchendo o saco dos bancos, porque vocês estão ganhando muito. Primeiro, lucro é necessário, né? Não sei de alguém que vive sem lucro. E segundo, de onde você tira a ideia de que o banco está cobrando muito? Quer dizer, o que é muito, o que é pouco? Não existe uma métrica para isso, né? Se você não deixar de alguma maneira o mercado tentar se acertar, nunca na vida a situação do mundo vai entrar nos eixos. Quer dizer, a todo momento o governo está enchendo o saco porque uma hora os bancos estão perdendo muito dinheiro. Foi 2008. Aí agora, não, agora os bancos estão em vias de fazer muito dinheiro. Quer dizer, nem fizeram ainda, né? Eles estão em vias de fazer. Eles vão fazer se não houver quebradeira, se não houver nada. Por enquanto ainda... Nem esse lucro dos bancos ainda não é material, ainda não é uma coisa... Não é um fato, né? Mas enfim, enchendo o saco dos caras. Porque agora você está cobrando mais pelos seus empréstimos, você devia pagar mais para os seus depositantes. Quer dizer, ora bolas... Se eu sou um dono do banco, eu viro pro cara e falo, escuta, você sabe da minha folha de pagamento? Você sabe dos meus custos? Você sabe do meu negócio? Como é que você disse que eu devia pagar mais? Né? É a mesma coisa que... Vamos supor que você tem uma loja que vende frutas. Tá? Você tem uma mercearia. Aí o governo chega e fala assim, olha, você tem que vender a banana por R$1. Você fala pro governo, não, mas peraí, pra mim, comerciante lá custa, sei lá, R$3. O governo fala, não, você tem que vender por R$1. E se você vender por R$4, por R$5, por R$6, vai chover gente enchendo o seu saco dizendo que você está cobrando muito. Né? Que você não pode cobrar, você não pode ganhar tanto dinheiro assim. Então, uma coisa que essa gente toda lá fora, repito, estou falando tudo que eu falo aqui neste vídeo se refere aos bancos lá de fora, não estou falando de Brasil, tá? O banco precisa ganhar dinheiro. Um banco que não ganha dinheiro, ele é uma bomba relógio. Porque uma hora ele vai pro buraco e ele vai arrastar com ele as economias de um monte de gente. Então, um banco precisa ganhar dinheiro. Se é muito, se é pouco, não sei. Quem que vai dizer se é muito ou pouco? Né? Imagina o governo chegar aí na sua casa e falar, você tá ganhando muito dinheiro. Porra, de onde ele tirou que é muito dinheiro? Existe alguma métrica para isso? Falar, acima de tantos reais é muito, abaixo é pouco. Não existe isso. Isso é subjetivo. Isso é político, né? E estão querendo de novo fazer política com um assunto sério. Um assunto que não é brincadeira, que é a situação dos bancos. Então, pela enésima vez, estão querendo controlar com mão de ferro a vida dos bancos. E isso não é bom. Repito, não sou advogado de banqueiro,
Não tenho nenhuma simpatia aí em particular por essa gente, mas esses caras precisam ganhar dinheiro. Se um banco não ganha dinheiro, vai chegar uma hora que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Pode ter certeza disso, né? Então eu acho que os governos, em vez de ficar enchendo o saco dos bancos, eles deviam cuidar da própria vida, né? E a sociedade civil também devia deixar de ser trouxa. E em vez de ficar dando ouvido a político, que fica, porque o banqueiro ganha muito, devia chegar para esse político e falar: escuta, quanto custa a lagosta que a gente paga no seu almoço, seu vagabundo? Né? Essa era a pergunta certa a ser feita. Não o banqueiro, porque o banqueiro está com o pescoço dele na guilhotina, né? Ele tem que pegar do João e emprestar para Maria. E se a Maria não pagar, ele tem que dar um jeito de devolver o dinheiro do João. Ninguém vai socorrê-lo. Então, é fundamental que a sociedade mude seu ponto de vista em relação aos bancos. Ser banqueiro não é crime, né? Precisa acabar essa visão meio Bertolt Brecht, né? De que banqueiro O Bertolt Brecht que tinha uma frase. Bom, o Bertolt Brecht era um canalha, né? Ele tinha uma frase que ele dizia que ele não via diferença entre assaltar um banco e fundar um banco. Bom, porque pra gente da laia dele, realmente tudo parece a mesma coisa, mas não é, né? Um banco é uma entidade absolutamente necessária para redirecionar recursos, redirecionar dinheiro, né? Tirar de onde tem demais e repassar para onde tem de menos. O banqueiro vive disso. E aliás, eu tenho uma sugestão aqui de leitura. Existe na minha opinião, olha, foi um dos livros mais marcantes que eu li na minha formação dentro do mercado financeiro. Talvez foi o mais marcante. É um livro que conta a história dos bancos. De muitos dos bancos que estão aí, ainda hoje, inclusive. O nome do livro é Os Credores do Mundo. O autor é Anthony Sampson. Eu recomendo esse livro, na minha opinião, ele vale mais do que uma graduação em finanças. O que você vai aprender ali sobre bancos, de uma maneira assim muito leve, muito bem contada, muito bem escrita, contando a história, as origens, a história de cada um dos bancos que temos hoje, é fantástico, é fantástico. E ali você adquire uma noção real da importância que os bancos têm no mundo. Uma importância que não tem como ser superestimada. É vital que esses caras estejam aí. Você pode não gostar de banqueiro, você pode... Não vem ao caso, mas assim, esses caras precisam estar aí, precisam ganhar, e o governo precisa parar de encher o saco dessa gente. Se não quiser provocar mais uma crise, já não basta todos os problemas que nós temos, né? Mais uma crise. Então, eu recomendo, se você quiser ter uma visão mais concreta dos detalhes de tudo isso que eu estou falando, procure esse livro, Os Credores do Mundo, estude, leia. Eu acho que não é um livro que se publica mais. Eu acho que no Brasil ele foi publicado na década de 80. Acho que você só vai encontrar esse livro em sebo, estante virtual, coisas assim. Mas é um livro que vale, fora de brincadeira, ele vale uma graduação em finanças. É uma coisa maravilhosa. Os Credores do Mundo, de Anthony Sampson. E é isso, senhores. Eu vou deixar aqui embaixo um link da matéria da Bloomberg falando sobre esse assunto, tá? Talvez você não consiga ler a matéria inteira, porque a Bloomberg ela pede que você se cadastre para ter acesso a uma matéria por mês, tal, mas eu vou deixar o link, você se vira aí, dá um jeito, e vale a pena ler. E leia com esses olhos, quer dizer, que desgraça é o governo para ficar pondo o dedo no lucro que os outros estão tendo, né? Eu vou deixar o link aqui e vou deixar também o nome do livro que eu sugeri, o livro do Sampson, para você, enfim, se você tiver interesse, dá uma procurada, compre e leia, vale a pena, tá bom? Por hoje é isso, senhores, um abraço para vocês, grande prazer sempre estar aqui, até amanhã.